irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos, já que estão em pé, para abrir suas Bíblias. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Já foi orado, poder sentar, irmãos. Glórias a Deus. Estamos alegres de estar aqui mais uma vez nessa noite, para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Estou feliz de ver os irmãos aqui. É um fim de semana de feriado. Muitos vão passear, viajar, aproveitar a oportunidade, mas nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Ainda estou com a palavra que o Espírito Santo, que Jesus, que Deus usou o pastor Marcelo, sobre quebrar o vaso, que nós temos que quebrar o nosso. Eu fiquei a semana toda, pastor Marcelo. Fiquei a semana toda pensando nisso. O pastor Marcelo trouxe uma palavra sábado passado, né, pastor Silei? Na janta lá, na igreja. Que, resumindo, nós temos que quebrar o vaso. E já preguei várias vezes nas passagens, mas eu nunca tinha me detido no. É uma revelação, a gente vê que é uma revelação de Deus. Deus revelou algo especial, diferente. Nessa noite, quem sabe vocês já leram Romanos, releram Romanos, já falaram sobre o que eu vou falar aqui. Alguma coisa eu já sei que eu vou dizer, muita coisa eu não sei ainda. Mas é uma revelação do Senhor. Aleluia. E o Senhor, Ele revela para os seus. Amém? E Ele revelou não só para mim, Ele revelou para a igreja que está aqui nessa noite. Pode ser que o mesmo tema, o mesmo texto, eu não vou pregar da mesma maneira em outra igreja, porque se eu fizer isso, eu vou estar seguindo um cronograma. Nós temos algumas coisas anotadas. A gente faz um esbocinho, a gente tem algumas coisas ali, alguns versículos que fica difícil de memorizar na hora que você está pregando. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vai falar de uma maneira que nós vamos entender. Você vai entender o que o Senhor quer falar. Amados irmãos, aqui nós vimos que, quem sabe você esperou eu vim explicar sobre a Páscoa. Mas como a igreja aqui, pastor Celei, é uma igreja inteligente, uma igreja sábia, e é edificada na palavra, vocês são ensinados e sabem o que tem o significado. Então, por isso a preocupação de Deus, de como Ele sabe que vocês conhecem, que nessa noite não foi orado pelo coelhinho, que não é o coelhinho que a irmã Emily ali orou que vai curar as pessoas. Vocês sabem de tudo isso, sobre a passagem, o porquê da Páscoa, sobre Êxodo, tudo, Levítico, tudo, vocês sabem de tudo isso. Então nós vamos falar nessa noite, eu quero falar sobre 2 testamentos. Existem 2 testamentos: o testamento do Antigo Testamento e o testamento do Novo Testamento. Só que no caso do Antigo Testamento, tem coisas que nós usamos, o Senhor Jesus usa, que nós não podemos deixar para trás. Não posso me apegar somente no Antigo Testamento quando fala, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas quando fala sobre oferta, quando fala sobre dinheiro, quando fala sobre sacrifício, eu não pego porque é do Antigo Testamento. Não, nós temos que ponderar, e toda palavra
que está escrita, que foi organizada pelo Senhor. O Senhor usou mãos de pessoas diferentes para organizar os livros, para escreverem os livros e para organizar os livros e compilar da maneira que nós pudéssemos ter a Bíblia Sagrada, para que nós pudéssemos entender que de início ao final, o centro dela é a palavra de Deus, é Jesus, é salvação. Pode falar. Não esquece, se tu lembrar, levanta o dedo, tá? Eu faço questão que tu faça uma pergunta. Glória a Deus. Gostei do menino. Tem atitude. Tem atitude. Então nós temos 2 testamentos, irmãos. O que é um testamento? O que seria um testamento? É um documento legal deixado para um testador. É uma pessoa, alguém, uma mulher, um homem, é um testador, uma testadora. É um documento legal que ele deixa escritos ali o que você vai ganhar, mas o que você precisa fazer para ganhar. Ou seja, tem teus direitos, mas também tem alguns deveres. E nessa noite eu quero falar sobre os direitos e também sobre os deveres. Porque você só vai receber o que tem de bom na palavra nessa noite. Você só vai receber o que o Senhor fez se você fizer algo ou alguma coisa. Amém? Você não vem aqui somente para receber, você vem aqui para entregar uma adoração a Deus, para abrir teu coração. A tua atitude, a atitude que o menino teve de levantar a mão, fazer uma pergunta, mesmo que esqueceu. Essa é a atitude que Deus quer de mim e de você nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, mas este testamento ele só é válido quando o testador, pastor Cirlei, falece, morre, e não importa a causa, morreu, é aberto o testamento, e automaticamente, sem ninguém mais saber, somente o testador e o advogado, alguém que fez o testamento, automaticamente ninguém nem faz ideia do que tem ali dentro. E pessoas, por mais que não quiseram colocar o nome ali no testamento, por mais que não teriam vontade, por ter muitas coisas já, por mais que não teriam vontade, elas estão ali e elas vão receber, vão adquirir o que está no testamento. Então, amados irmãos, já podemos ver que você recebe uma herança que está descrita no testamento. O nosso homem, o Adão, e o próprio Jesus, ele herdou algo de Adão. Jesus, quando Adão morreu, quando ele morreu fisicamente, Eva, quando pecou, quando ele morreu, Jesus herdou, não só por causa de nós, mas ele herdou para levar toda a carga, ele se responsabilizou. Então nós, depois daquilo, nós herdamos tudo, sem nós queremos ter o nosso nome ali, sem nada disso. E o Senhor sabia, e ele assumiu toda a dívida. Como Adão morreu, nós ficamos com a herança, ou seja, nós ficamos separados de Deus, não porque Deus é mau, por Deus nos amar, isso aconteceu, e ele manteve um plano de salvação. Desde a antiguidade, herdamos pecado, doença, enfermidade, dores espirituais, depressão, problemas físicos. Tudo isso veio através de Adão. Então, automaticamente, quando Adão morre, que padece, que morre, o Senhor já começa com um plano de salvação. E João diz que o Jesus foi morto desde a fundação do mundo, já estava preparado. Mas nós
tínhamos uma dívida, irmãos, que não tinha como homem algum pagar. Porque nós herdamos nesse testamento, foi lido um testamento, então vamos dizer assim, para vocês entenderem. E no testamento está o meu nome e o teu, dizendo que nós tínhamos uma dívida impagável, deixado por alguém que nós herdamos, que nós nem conhecíamos, mas o nosso nome já estava ali. E esse testamento, pegando agora na parte espiritual, estava na mão de Satanás. Ele tinha uma procuração até antes da cruz, junto com o testamento. Como o testador não existia mais, ele tinha uma procuração na mão, e ele poderia resolver, porque ele tinha uma procuração, ele podia assinar. Se alguém não pagasse a dívida, para fazer ele anular ou fazer um outro testamento. Jesus então precisava morrer, pastor Arcelei, vir morrer para anular aquele testamento e para pagar a dívida toda, e assim nós temos um novo testamento pela graça. Como o homem não conseguia pagar, teria que ser pago com alto preço, um preço que homem algum poderia pagar. Não poderia ser dinheiro daqui da terra, não poderia ser nada pecaminoso da terra, teria que ser algo do céu. Aleluia. Então ele disse: deixa, quando precisar, no momento certo eu desço, e eu assumo toda a dívida, e eu vou pagar a dívida. Glória a Deus. Aleluia. Então começa a história e começa a chegar, e chega até o nascimento de Cristo. Santo Deus. Você conhece toda a história até Jesus nascer. Jesus cresce, não é contado muito sobre a sua adolescência, juventude, apenas com 12 anos está por tempo, já tocando terror lá nos escribas, os doutores da lei, porque ele era um moço, era um menino diferente. Aleluia. Passou um tempo, Jesus, 30 anos de idade, precisava então ser batizado, precisava então completar todas as profecias, e assim foi acontecendo. Deus. Mas para que Jesus morresse, precisaria, como foi dito por Zacarias e alguns outros, ele precisaria ser entregue, ser traído por um homem. Porque ficaria muito fácil do nada ele vir, do nada ele morrer. Então ele teve que passar por uma traição, para que fosse paga uma dívida. Mesmo ele assumindo uma dívida, ele teve que assumir uma traição, ele teve que assumir negação, ele teve que assumir tantas pessoas virando as costas para ele, como ele já esperava. E nós não esperamos quando nós somos traídos por uma pessoa. Precisava alguém ser levantado para trair Jesus, mas o plano era apenas de trair Jesus. Às vezes as pessoas fazem mal para ti ou fazem mal para mim, com o intuito de uma inveja, tentar te travar, mas eles não fazem ideia do que eles estão atingindo, não só a nossa vida, mas a nossa família, a igreja, o pastor. Por isso que o inimigo usa dessas situações. Então aqui, Judas foi escolhido por Jesus. Pastor Arcelei, quando Jesus teve aquela oração, antes dele começar a escolher os homens que estavam do lado dele, irmão Luiz, ele escolheu pecadores, ele escolheu um que era o traidor também. Jesus, ele não fez acepção de ninguém, ele escolheu e sabia que Judas ia trair ele. Quando Jesus te escolheu, ele não escolheu porque tu vai fazer isso ou aquilo, ele escolheu primeiro porque ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Ele sabe que você vai errar, ele sabe que você pode cair, mas ele sabe que também você pode errar e você pode se consertar, que mesmo você caindo, que ele sabe que você pode cair, você pode se levantar. Tem um momento que estava Judas caminhando junto com os 12, com Jesus, pastor Arcelei. Em nenhum momento Jesus deixou de amar Judas.
Nenhum momento Jesus deixou Judas fora da mesa. Nenhum momento Jesus deixou Judas fora de uma reunião. Nenhum momento Jesus deixou Judas numa aldeia sozinho. Nenhum momento sequer Judas ficou para trás. E Judas era o traidor. Judas iria trair. Por mais erros que eu e você possamos ter, Jesus nunca deixou e vai deixar de te amar. Por mais coisas que aconteceram no teu passado, coisas que aconteceram hoje, eu não sei, Jesus te ama, permanece te amando. É nós que temos que tomar a decisão, a qual Judas não conseguiu tomar depois. Era necessário que ele fosse traído, Luiz. Mas a Bíblia registra, pastor Silei, não, a Bíblia não registra nenhum lugar que ele morreria por mão própria ou que Jesus mataria ele. Jesus orou para que Judas fosse dos 12. E você não vai ver, se você disser para mim que tem, eu paro agora, largo o microfone e vou embora. Você não vai ver em nenhum momento Jesus orando para tirar Judas do meio dele. Orando, se fosse hoje, para tirar Judas de dentro da igreja, para tirar Judas de atrás de alguma coisa. Jesus nunca orou para tirar Judas do meio dos 12. Aí eu e você estamos orando, muitas vezes estamos trabalhando contra até mesmo a igreja, para que seja retirado alguém de nosso meio. Porque nós percebemos, ou nós vimos que alguém caiu, ou que alguém está afastado, ou que alguém está sem força. Então nós começamos, em vez de orar, e dizer: Senhor, levanta, ajuda. Em vez de nós dar a mão, às vezes, nós mesmos dizendo: Senhor, tira, para não incomodar mais a pastora Serlei. Senhor, tira, para não incomodar mais o Luiz. Tira, para não me incomodar mais. Não. Jesus nunca orou e oraria assim. Ele orou: Pai, me dê os 12 que eu venho escolher. Ele escolheu os 12. Tenho certeza, tenho. Eu sei que um vai me trair, um vai me negar, e um só vai ficar na cruz comigo. Deus, poder, aleluia. Então, Mateus 26, 14 e 15. Depois, irmãos, de 3 anos andando com Cristo, sendo ensinado, alimentado, sorrindo, chorando, sendo abraçado, sendo repreendido quando precisava, vendo milagres, vendo Jesus mesmo realizando milagres, ele decidiu continuar com o plano. E o Senhor, mesmo sabendo, nunca disse ou permitiu ou cortasse ele. O Senhor esperava uma atitude dele, saberia que ele era traído. Deus, poder, aleluia. Ele vai até, depois do jantar, Betânia, que o pastor Marcelo falou para nós lá sobre o vaso. Ali ele ficou incomodado com aquilo, que ele queria dinheiro. Depois disso ele vai então, e ele marca um encontro e vai até os doutores da lei, os escribas, os caras que queriam prender Jesus, achando que ia prender Jesus. Chegou lá, pastor Arceli, nem valor ele queria dar para Jesus, nem valor ele foi homem para dizer assim: não, já que eu estou traindo, então é por tanto. Nem valor ele colocou. Quanto me dão por ele? Que? Aquele que se diz que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tu andou 3 anos vendo tudo que ele fez, que te escolheu e que te ama, tu não tem nenhum valor para ele ainda. Tu quer que nós colocamos o valor, então nós vamos colocar o valor. O valor dele é escravo para nós. O valor que Satanás coloca na minha, na tua vida, é escravo, é valor de escravo. Ele quer, o valor que ele paga é de escravo. É mais difícil, irmãos, você ir para o inferno do que para o céu. Já viu um cara falar isso? E é uma verdade. Você paga o cigarro, você paga a maconha, você paga a cocaína, você paga a mulher de programa, você paga o homem, o boy de programa, o rapaz de programa, você paga tudo, você paga a boate, você paga tudo que você for fazer.
Você não paga para estar sentadinho aqui na igreja, você não paga para receber a palavra, você não paga para tocar, você não paga quando a igreja ora por ti, você não paga quando acontece o milagre, você não paga nada. Nós contribuímos porque nós entendemos que está acima de tudo isso, aleluia. E mesmo assim você não queremos, precisamos pagar para ir ladeira abaixo. Deus de misericórdia. Quanto dão por aquele que vocês estão me falando? Qual o valor você está trocando nessa noite? Nós estamos aqui, nós estamos trocando Jesus por quanto? 30 moedas é o preço de um escravo. Deus de misericórdia. Por quanto nós estamos trocando Jesus? Por quanto? Pelo que você trocou Jesus? Você trocou Jesus por teus interesses? Trocou Jesus pela tua empresa? Trocou Jesus pela tua família? Trocou Jesus por tua esposa, por teus filhos? Trocou Jesus pelos teus netos? Pelo que você está trocando Jesus? Será que nós não estamos trocando Jesus? Será que nós não trocamos Jesus? Será que nós não trocamos Jesus nesse dia? Por alguma coisa? Aleluia. Então ele é entregado, ele ama, continua amando Judas até o final. E Judas diz para eles: aquele que eu beijar no rosto é o escravo de vocês. Jesus sempre amou Judas, e Judas sempre amou o que Jesus tinha. Nessa noite eu estou amando Jesus, ou estou amando o que Jesus tem para me oferecer? Eu estou amando Jesus. Eu digo que eu amo Jesus porque Jesus tem milagre para me dar, porque Jesus tem dinheiro que pode me fazer rico, porque Jesus pode me curar e eu sair da igreja, não preciso mais da igreja. Eu estou amando Jesus porque até o momento que eu não preciso mais, eu digo, chego e digo na igreja, eu não preciso mais estar dentro da igreja, eu posso servir a Jesus na minha casa. Não, eu preciso de Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero estar onde meus irmãos estão, porque eu amo Jesus. Aleluia. Oh Deus de poder, aleluia. Judas amava o que Jesus poderia oferecer. 30 moedas de prata, preço de escravo. Prenderam Jesus, amados. Levaram Jesus. Foi uma cena de barbárie terrível que Jesus passou. Foi muito pior que eles faziam com um escravo da época. Muito pior. Muito pior. E ele suportou tudo porque nós teríamos que ter um novo testamento. Ele tem que dar uma oportunidade para nós, pagar uma dívida impagável para Deus, irmãos. Porque Deus é justo, santo, não só para punir a teu favor, mas contra ti também. Se nós estamos errados, Deus permanece fiel, Ele cobra. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Então, o dia da semana começava no domingo. Jesus morreu. Qual o dia da semana? Alguém sabe me dizer? Qual o dia que ele morreu, baixou a cabeça e morreu na cruz? Alguém quer arriscar dizer? Sexta. Na Páscoa, tá certo? Qual o dia da semana? Na sexta-feira. Na sexta-feira Jesus morreu. Amém? Na sexta-feira. Aleluia. Lá em Gênesis, irmãos, no sexto dia, Deus criou um monte de coisa e criou o homem. Quando Jesus morreu na sexta-feira, no sexto dia que vai morrendo a parte pecaminosa de Adão. No sexto dia, ele estava ali já pagando a dívida. Aleluia. Testamento cancelado, pastor Cerveira. Ali estava cancelado o que foi feito há vários anos atrás, descrito em Gênesis capítulo 6, quando Deus criou o homem. Agora no sexto dia, Jesus estava dizendo assim: Pai, está pago, está morta a parte pecaminosa, a herança que vem ali do pecado de Adão e de Eva, está pago.
Eu morri no sexto dia. Eu sei que tu criou a humanidade, o homem e a mulher, no sexto dia. Eu estou pagando e está morrendo agora essa parte pecaminosa. Eu preciso fazer isso. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. No sétimo dia, o que acontece lá em Gênesis? Deus descansa depois de fazer toda a sua obra. No sétimo dia, Jesus estava descansando no sepulcro. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. No primeiro dia de Gênesis, quando era na criação, tudo no capítulo 1 ali, irmãos. No primeiro dia, disse Deus, a primeira coisa que ele fez, haja luz. E Jesus ressuscitou em qual dia da semana? Qual dia da semana, Luiz, que Jesus ressuscitou? Domingo. E domingo era o primeiro ou segundo dia da semana. Aleluia. Deus no primeiro dia, Ele criou a luz para dar forma e a criação. E no primeiro dia ressuscita a luz. No primeiro dia é renovado o Novo Testamento. No primeiro dia, irmãos, nossa humanidade antiga cai, antiga, e renasce uma nova luz, aleluia. Jesus prega na cruz a nossa parte humana. Agora nós temos que entender, lembra o que eu falei lá no início? É isso o benefício do testamento que ele tem para ti, mas nós temos também nossos deveres. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo cravou a dívida nossa na cruz. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Romanos 8,17 diz que agora, pastor Marcelo, nós somos desse Novo Testamento. Nós somos desse herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. O que tu quer lá com Cristo? O que eu quero? Meu Deus, eu nem sabia. Jesus pagou o preço, te colocou lá junto. No Novo Testamento, Jesus pagou o preço. Agora você é co-herdeiro de Cristo. Nós que estamos pecando até pouco tempo atrás, nós que éramos do mundo, nós que éramos preço de escravo, agora Jesus te deu um preço. Que preço que é que eu dou para eles, Pai? Vai ter que ter o teu sangue. Aleluia. Oh, glória. Para Cristo eu dou o quê? Nem sei o que eu troco. Me dá o que tu quer. E Satanás vai ter o preço do escravo. Que preço tu dá para o filho, para o Luiz, para o fulano, para o Beltrano aqui no mundo agora? É um preço de escravo. E agora que está na igreja, já foi pago, é o preço de sangue. Não tem valor, não tem preço, não tem preço. É preço porque é sangue, aleluia. Glórias a Deus. O que nós temos que fazer? Aceitar, irmãos. Nos sujeitar. Judas foi, depois disso, devolveu, atirou as moedas de novo lá nos pés dos caras. E eles nem pegaram, não queriam mais. Aí o que aconteceu? Nós temos que pensar no que aconteceu com Judas agora. Jesus morreu e ressuscitou, glória a Deus, pouco antes. Por que Judas se matou? Irmãos, tem dentro da igreja, pastor, pessoas que não dão para... Pessoas que precisam se arrepender, irmãos, eu preciso me arrepender. Jesus nunca deixou de me amar, nunca deixou de amar Judas, e nem a Jonas, nunca deixou de amar Judas, nunca. Então, se Judas tivesse, Luiz, chegar aos pés de Cristo, Senhor, eu te entreguei por 30 moedas, nem valor eu te dei, eu te peço, me perdoa pelo que eu fiz. Jesus com certeza perdoaria Judas, irmãos. Aleluia. Só que Judas não conseguiu se arrepender, não dava o braço a torcer, era soberbo, não queria voltar e pedir ajuda na igreja, não quer ligar para o pastor Cirlei e pedir, olha, ajuda a gente em oração, não estou bem. Não dá um braço a torcer, amados, daí fica difícil. Jesus está pronto para perdoar, não é a pastora Cirlei, não é eu, não é o Luiz, que vamos perdoar teus pecados, vamos perdoar uma ofensa tua. Aí você não toma tua atitude, lembra que nós temos que ter nossos deveres também?
Nós não podemos só querer receber. E aquele perdão que você precisa liberar para uma pessoa que você não consegue, que eu sei que se eu tivesse na tua pele, quem sabe eu repensaria, eu ia perdoar, mas quem sabe ia demorar um pouco também. Eu não sei o que aconteceu contigo lá atrás, não sei o que estão fazendo contigo, o que falaram de ti, não sei. Mas Jesus não. Só que eu preciso tomar uma atitude. Hoje, pessoas que não conseguem, pastor Silei, estar mais no nosso meio, irmãos, não é só fraqueza, são pessoas que não conseguem se arrepender. Claro, tem a frieza espiritual, fraqueza, o inimigo vai usando, só que não custa pegar um telefone, até o menino tem telefone. Tem telefone? É. Até o menino, eu não sei mexer. Pede para um guri ali de 7, 8 anos, acho que tem mais que 8 anos, né? Pede para um menino de 7 anos, diz assim, ó, deixa eu mandar um áudio para a pastora da igreja, para o teu telefone, depois tu apaga. Pronto! Está resolvido, irmão. Por que eu não quero dar o braço a torcer? Aí eu vou lá, não era para mim me matar, eu vou lá, eu mesmo me mato. Eu mesmo me enforco. Porque eu não quero reconhecer. Olha a diferença de Judas para Pedro. Pedro errou mais que Judas, Luiz. Judas, claro, pegava a canela dele e traiu Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro era faca na bota, irmãos. Era brabão. Pedro era ríspido. Pedro era isso, era aquilo, aquele outro. E fala, Pedro andou por cima das águas lá, mas ele caiu, ele errou. Sim, mas ninguém fala que ele andou e voltou andando. Oh, aleluia! Lembra lá de Mateus capítulo 14, versículo 22 e diante? Pedro sai lá caminhando e começa a afundar. Jesus me socorre, Jesus vai lá e socorre ele. E as ondas pegando. Não era pleno. E o vento. E Jesus puxa ele. E depois Jesus vem com ele caminhando. Irmãos, se Pedro, que foi Pedro, se arrependeu e disse, Senhor, me socorre. Eu reconheço que eu sei nadar, eu reconheço que eu estou perto de tudo, eu reconheço que eu vim até aqui caminhando, mas eu senti medo. Eu estou reconhecendo, me socorre. Pronto, irmão, custa isso. Jesus foi lá, pegou ele pela mão, levantou ele e ele veio caminhando. Ele não viria caminhando, irmãos, se ele não tivesse reconhecido que precisava de Jesus. Ele voltaria a nada, Jesus junto com ele. Ele foi caminhando, errou-lhes. Sentiu a pancada, sentiu o vento, sentiu o medo, viu que era fundo, faltou a fé, começou a afundar, mas ele pediu socorro, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Jesus levanta ele, e agora tu vai voltar caminhando comigo. E nós não queremos, irmãos, nós ficamos bravos, quando vem uma palavra no domingo, ou no culto de oração, ou quando alguém dá uma palavra para a gente fica bem bravo. Né? A gente fica, não é isso aí para mim, isso não é para mim, cuidado, está trocando, quando tu dizer que não é assim, já está trocando por algumas moedas, já está trocando por algumas moedas ali. Cuidado, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós não somos santos. Todos erraram, irmãos. Todos tiveram um erro. E a Bíblia manteve alguns erros dos homens do passado, de homens importantes, profetas, reis, sacerdotes, enfim, como os acertos, como os erros, para nós aprendermos que nós precisamos reconhecer. Porque todos que reconheceram seus erros, como Davi, o irmão dele era morte, para ele é misericórdia, que ele mandou matar o cara. Quando o profeta Natan estava na presença dele. Aí depois que Natan disse, esse é tu, deles misericórdia. O meu irmão eu quero que morra. Um erro, um deslize do meu irmão, eu quero que a pastora Celi mate ele mesmo. Mas quando é para mim, eu quero misericórdia de Deus. Por isso que Deus é Deus. Por isso que o amor de Deus é diferente. Por isso que você está aqui. Já pensou se Deus, um erro que você fizesse, Deus te fumigasse, tirasse da face da terra?
Tu ia estar aqui nessa noite, você não precisa responder. Eu não ia estar aqui, irmãos. Só que todas as vezes que eu errei, eu soube reconhecer. Aleluia. E eu sei que meu Deus é um Deus de misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus, aleluia. Oh, Jesus amado, aleluia. Aquele que busca misericórdia alcança. Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero deixar a palavra no teu coração nessa noite. Deus de poder, aleluia. Você pode até levar um tombo. A tua luta pode ser bem rasa para mim passar e eu vou longe. A minha luta pode ser rasa para te passar e você vai longe. Ou as duas na mesma porção. Lá no casamento que Jesus estava, em João, capítulo 2, não me fala a memória. Grandes coisas que faltou um vinho, grandes coisas que faltou bebida. Muitos já estavam para lá de Bagdá, como diz o outro hoje no mundo aí. Era 7 dias ou 2 semanas, uma coisa assim de festa. Mas aquilo que era importante para o casal de noivo, poderia não ser para mim, mas aquilo que não era para mim era importante para ele. Então assim, irmãos, nós temos que abraçar uns aos outros. Não espere para a pastora ou para o pastor ficar abraçando tudo no mesmo tempo, porque eles não conseguem. Eles vão orar, eles vão interceder, eles vão buscar, vão se consagrar, Deus vai dar a palavra para eles, mas você precisa ajudar em oração. Você pode pegar o telefone e ligar, sentir a tua falta. Você pode fazer uma visita. Deus está me tocando essa noite que você que está aqui, você precisa fazer uma visita para alguém essa semana agora. Você que está aqui, eu não sei quem. Você que está aqui, não sei se é uma mulher, é isso que eu tenho agora que eu tenho que dizer. Você que está aqui, você precisa fazer uma visita na casa de alguém. E o Senhor colocou no teu coração já. Aí você não vai porque você acha, ele me conhece, é íntimo meu, é parente. Você precisa ir. Que são pessoas que outrora oravam por ti. São pessoas que outrora te ajudaram. São pessoas que outrora compartilhavam junto aqui. Pessoas que outrora pulavam contigo, te alegravam com a tua alegria, choravam quando tu chorava, se entristeciam com as tuas tristezas. E você precisa, nessa próxima semana, converse com a pastora Sirlei. Se você não sentir a vontade para ir sozinho, convide ela para ir junto. Deus já colocou no teu coração. Vai, você vai ser muito bem recebido. E não te surpreenda, porque Deus vai falar na tua boca. Aleluia. Jesus ressuscitou e nos deu essa nova oportunidade. Quero convidar você para se colocar de pé. Poderia me estender, mas eu sinto do Senhor que tem um amém na parte da palavra. Aí nós vamos começar a repetir de novo coisas, vamos ficar conversando aqui, não é um culto. Não, o Senhor tem algo a realizar ainda nessa noite. Foi falado da palavra, você sabe o que precisa ser feito. Você sabe o que o Senhor fez. Você é inteligente. Você tem sabedoria. Você sabe escolher. Você sabe nessa noite que você precisa reconhecer. Que você precisa tomar uma atitude diferente, algo que você ainda não fez. Uma atitude comportada. Uma atitude que vem do Espírito Santo, que o Senhor te toque. O Senhor, ele é educado, ele é comportado. Ele não vai fazer você pegar essas cadeiras, tocar para cima e quebrar o fogo. Aí nós estamos trabalhando para ter oferta na igreja, para melhorar o templo, e precisamos comprar o fogo porque o Senhor te usou. O Senhor é educado, o Senhor toca no teu coração, não é o Vitor. Nós somos um instrumento. Poderia ser aquele menino lá de 7, 8 anos falando aqui.
Eu naquela idade eu fui abandonado pelo meu pai. Quando eu vejo criança assim, irmãos, ele vem aqui na frente, tomou uma atitude de vir aqui adorar, eu fiquei olhando, pensando. Às vezes tem criança que é mais espoleta, mais enérgica, né? Que a gente fica até incomodado assim, agitado. Orem pelas crianças, olhem para aquele menino lá. Eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito. Ainda no ventre da mãe dele, quando teve ele nasceu com um propósito aquele rapaz ali. Nasceu com um propósito aquela criança ali. Amém? Eu quero convidar você para dar um passo de fé aqui na frente. Os pastores vão orar contigo, o pastor Celei vai orar por ti.